Começando aqui o nosso Papo de Fé, nosso 13º Papo de Fé. Eu sou Adriano, pode me chamar de Di. Esse canal está fazendo o quê? Tentando, contar histórias interessantes da Bíblia e tentando fugir de uma cara religiosa. Hoje eu quero falar do apóstolo Judas, porque ninguém reconhece que ele era um apóstolo também de Jesus Cristo, como Pedro, Tiago, João e tantos outros, 12 na verdade, Jesus Cristo tinha uma grande quantidade de discípulos e 12 apóstolos. E Judas Iscariotes é simplesmente conhecido como aquele que traiu Jesus. E hoje eu estou aqui para tentar dar a minha visão da motivação da traição de Judas, que você vai perceber que não é esse vilão todo que a religiosidade sempre fez com Judas. E você vai perceber também que nos evangelhos Jesus Cristo não existe momento algum, se eu não me engano, 1 ou 2, que ele fala de Judas de uma imagem negativa, de uma coisa um pouco ruim. Mas em todo momento, Jesus Cristo tem um olhar de carinho, tanto com Judas Iscariotes e tanto com os outros apóstolos. Essa visão ruim que nós temos de Judas Iscariote é porque a religião nos passou isso. Quando você lê simplesmente nos evangelhos, você percebe que Jesus Cristo tinha uma multidão de discípulos que seguia ele enquanto ele começou o ministério, e teve uma hora que ele decidiu escolher 12 para ser apóstolos dele. E entre esses 12 estava Pedro, Tiago, João e também Judas. Então Jesus Cristo olhou para Judas e viu alguma coisa interessante nele, alguma espiritualidade, alguma coisa ele viu. Só que foi passando um tempo, tanto Judas Iscariote, provavelmente também alguns dos apóstolos, e a maioria dos judeus começaram a ficar frustrados com Jesus Cristo. Por quê? Porque havia uma promessa, havia uma esperança de que viria um Messias um dia e libertaria Israel. Foi falado pelos profetas, foi falado por Moisés. E aí quando o povo vê Jesus fazendo milagres extraordinários, com uma voz de liderança muito forte, Judas Iscariote, alguns dos apóstolos com certeza, e a multidão, o povo judeu, achou, chegou o cara que vai tirar a gente do domínio do Império Romano. Só que Jesus Cristo começa a deixar bem claro que a motivação dele é estabelecer o reino de Deus. Que ele fala, eu quero trazer aqui para a terra o reino do meu Pai. E aí Jesus Cristo ele quer fazer uma revolução. Mas não uma revolução como Judas Iscariotes e a maioria dos judeus, até mesmo alguns apóstolos, esperavam. Que revolução era essa? Uma revolução política, onde tiraria o poder do Império Romano e devolveria de novo para os judeus. Porque os judeus eram praticamente escravizados ali pelo Império Romano. Só que Jesus Cristo começa a deixar bem claro. Há uma situação bem no começo, ele começa a fazer muitos milagres, trazer uma pregação muito linda para a multidão fica admirado, fica tão admirado com a liderança dele, com os milagres que ele fazia, que vieram, o texto diz, vieram para arrebatá-lo, levantar ele, para que ele virasse rei. E o texto fala, Jesus fugiu, ele não quis, ele não aceitou ser rei do povo judeu, e ele fugiu dali. Aí você percebe uma outra situação onde os religiosos, os fariseus, tinham muita inveja de Jesus, porque Jesus Cristo ele ia contra o poder religioso. Esse realmente ele lutou. Havia o poder político de Roma, havia o poder religioso dos fariseus, dos saduceus, principalmente dos fariseus, e contra o poder religioso ele foi contra, a tal ponto lá que você vê ele lá quebrando todos os animais que traziam lá, porque eram para ser sacrificado como oferta, ele quebra tudo, e ali havia um grande comércio. Ele fala, não fará da casa do meu pai comércio. E não dá para você quebrar tudo de forma educada. Ele foi muito bruto, foi muito agressivo. Mas você começa a perceber que isso vai incomodando os fariseus. E aí eles sempre querem tentar achar uma falha em Jesus e não conseguem. Até uma certa ocasião que eles trazem uma moeda com uma imagem de César e fala, Jesus, é certo pagar tributo, pagar impostos a César? Jesus Cristo fala, o que tem nessa moeda? E aí eles falam, o rosto é a imagem de César. E Jesus Cristo fala, então dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. Deixando bem claro, o meu governo é um governo espiritual. O meu reino é um reino espiritual. E isso acabou atingindo Judas, que ficou muito frustrado com Jesus Cristo. E aí, dedução minha, ele pensa
pensa assim, caramba, eu tenho uma visão política. Se você for estudar um pouco da história, não está nos evangelhos, mas nos pesquisadores, os historiadores, acredita que Judas era zelote. Fazia parte de um grupo que lutava armadamente, né? Luta armada mesmo, contra o Império Romano. E aí, em algum momento ali, ele conhece Jesus Cristo, olha para Jesus e o admira e quer seguir. Não sei se a motivação dele a princípio foi só seguir Jesus para usar Jesus, ou imaginasse que Jesus seria o líder. Ele achou ali uma capacidade de Jesus ser o líder e libertar o povo do Império Romano. Mas ele se frustra com Jesus, porque ele percebe que Jesus Cristo quer fazer uma revolução individual. Judas quer fazer uma revolução política. Ele quer derrubar o Império Romano. Ele quer destruir o Império Romano. E aí ele pensa, eu vou entregar Jesus para os religiosos. Os religiosos vão querer entregar Jesus para os romanos. Só que a estratégia, deduzo eu, de Judas era o quê? Entrega Jesus, ele vai não aceitar ser preso, vai ter uma revolução e nós vamos contra o Império Romano e contra até o Império dos fariseus, dos religiosos. Só que o que aconteceu? Ele, quando entrega Jesus, e Jesus Cristo simplesmente não reage. Jesus Cristo simplesmente aceita. E Judas dá um sinal, aquele que eu beijar é ele. E quando Judas vem, Jesus Cristo fala na maior docilidade, com um beijo entrega o Filho do Homem, e aí Jesus Cristo é preso. E ali já começa a ficar uma angústia para Judas, porque Judas pensa, caramba, Jesus não reagiu, não vai ter uma revolução. Secretamente começam a julgar os religiosos, os fariseus, começam a secretamente julgar Jesus. Até que num determinado horário da madrugada, eles sentenciam Jesus à morte. E quando eles sentenciam Jesus à morte, Judas fica completamente chocado. Judas fica completamente destruído no seu interior, porque ele pensa, caramba, tudo que eu criei, tudo que eu bolei, para que houvesse a revolução não vai acontecer, porque Jesus Cristo entendia espiritualmente que ele tinha que ser sacrifício por toda a humanidade. Judas não tinha entendido isso, e Jesus Cristo aceita ser entregue. Se não fosse entregue por Judas, seria entregue de outra forma. Judas só foi uma das formas possíveis, e Judas acabou embarcando pela motivação política dele. E aí ele pensou, Jesus Cristo aceitou ser preso, e agora que ele aceitou ser preso, os fariseus condenaram ele à morte. E quando ele é condenado à morte, ele se sente destruído. Ele vai até os religiosos lá que ele combinou entregar e fala, eu traí sangue inocente. Eu não devia ter feito isso, e joga as moedas lá. E aí os religiosos fariseus falam, é problema seu. E aí Jesus fica tão mal, tão angustiado, tão triste, tão frustrado que o seu plano não deu certo, porque ele queria fazer uma revolução política, ele vai e se mata. E ali, a vocação, o desejo de Judas de fazer uma revolução política, de derrubar o Império Romano, cai por terra. E aí as pessoas querem colocar que Judas, simplesmente, ele tinha uma ambição. Se ele tivesse uma ambição, ele não pegaria as moedas e jogaria de volta para os fariseus. Ele simplesmente gastaria as moedas, mas ele ficou tão arrependido porque o plano não deu certo. A motivação dele era que houvesse uma revolução. Vamos derrubar esse Império Romano, vamos derrubar esse poder também religioso dos fariseus, só que não deu certo. E isso trouxe tanta angústia para ele, tanta morte, que ele foi e se matou. E essa história de Judas é triste, porque ele queria fazer uma revolução e ele fracassou. Então ele é um revolucionário que não deu certo. E as pessoas querem pegar Judas simplesmente como se ele fosse um ser humano que tivesse uma ambição de ter 30 moedas. 30 moedas de pratas era o preço de um escravo. Não era um valor tão grande, tão alto, que mudaria completamente a vida de Judas. Mas ele queria fazer uma revolução política. Jesus Cristo queria fazer uma revolução, e até hoje é o desejo dele pelos evangelhos, está um pouco modificado hoje pelos evangélicos, pelos católicos, que distorcem bastante o evangelho genuíno de Jesus. Ele queria fazer uma revolução política, Judas. Não deu certo. Jesus Cristo queria fazer e quer fazer uma revolução dentro do ser humano. Essa está a grande diferença. E eu acho Judas um ser humano muito extraordinário.
Porque ele pode ter errado na traição, mas a motivação dela era boa. Ele não estava achando, vou trair o Filho de Deus. Porque se ele não estivesse ligando, como as pessoas colocam, ele não estava nem aí, que ele traiu o Filho de Deus, como pode trair o Filho de Deus? Se ele não estivesse nem aí, ele não teria entregado as moedas, teria gastado, ele não gastou. Não teria jogado as moedas lá para os religiosos. Ele fez tudo aquilo que é o princípio cristão. Ele se arrependeu, ele deixou o pecado, ele deixou as moedas e simplesmente tinha tudo para ele ficar quieto lá no cantinho dele e tentar de novo colocar a esperança na ressurreição de Jesus, porque Pedro também negou Jesus. Pedro também traiu. Só que Pedro traiu, ficou mal e não se matou. Aguentou firme no coração dele, sofreu. E quando Jesus Cristo ressuscitou, segundo os evangelhos, Jesus Cristo foi lá fazer uma cura interior, tratar essa ferida de Pedro, porque Pedro ficou muito frustrado, Pedro ficou muito mal no interior dele, porque Jesus Cristo cantou a bola. Assim como cantou a bola para Judas, Judas, você vai me trair, Jesus Cristo também cantou a bola. Pedro, você também vai me negar antes que o galo cante. Tanto Judas, tanto Pedro negou. Só que a dor de Judas foi tão grande, foi tão forte, que ele se matou. A dor de Pedro foi tão grande, foi tão forte, mas ele não se matou. E aí Jesus Cristo foi lá e curou o coração de Pedro, e falando, Pedro, tá tudo bem, cara, vai apacentar minhas ovelhas, você vai cuidar da minha igreja, eu vou dar autoridade para você cuidar da minha igreja. Provavelmente, se Judas tivesse ficado firme na ressurreição de Jesus Cristo também trataria Judas com o maior carinho. Judas, tá tudo bem, Judas. Você está querendo fazer uma revolução política, Judas. Eu consigo entender esse desejo de revolução política, Judas, mas eu não acredito nisso. Eu acredito na revolução dentro do ser humano, Judas. Em nenhum momento você vê Jesus Cristo julgando Judas porque o passado dele era de revolucionário, o desejo dele era fazer uma revolução. Você percebe que Jesus Cristo sempre trata tanto Judas, tanto os outros apóstolos, com muito amor e com muito carinho, porque isso era parte do caráter de Jesus. Se Judas não tivesse se matado, nós teríamos acompanhado e visto Judas um apóstolo, assim como foi Pedro, Tiago, tanto os outros apóstolos. Mas a dor dele, o desejo dele, a visão de Judas de mudança só era pela revolução política. É como se você fizesse uma comparação, lógico, colocando as devidas medidas, né? Proporções. Minha mulher está gritando ali atrás. Mas é que, se você pegar a história do Lula, que foi o nosso presidente, ele perdeu para o Fernando Collor uma eleição, depois perdeu para o Fernando Henrique 2 vezes, porque as políticas, a eleição é decidida segundo o seu melhor publicitário. E aí, o que aconteceu? E essa é uma dedução minha. Chegou uma hora que ele falou, já disseu, entra no jogo aí, entra no jogo político aí e vamos embora. Eu faço uma comparação, lógico, é só uma comparação, que Judas e Lula tinham a mesma coisa em comum. Então Lula é um Judas traidor? Não, eu particularmente o admiro muito. Acho que foi o melhor presidente que esse país já teve. Mas, uma hora o Lula entendeu que a política não é romântico. A gente está aqui fora, vê a política como romântica, mas quem está lá dentro sabe que a política não é romântica. E aí ele decidiu, ou eu fico no romantismo, tentando virar político, ou eu entro no jogo político. E Lula decidiu entrar no jogo político. O meu desejo era perguntar para ele, bem velhinho, Lula, você faria tudo outra vez? Porque o desejo de Judas era fazer uma revolução política, era tirar o povo dele do domínio do Império Romano. E assim Judas fez. Se ele tivesse ficado firme, não tivesse se matado, ele estaria caminhando como apóstolo de Jesus. Você quer fazer uma revolução? Eu estou tentando fazer a minha revolução individual, fazendo meus vídeos aqui no YouTube, tentando mudar um pouco da cara do Evangelho. Eu acho o Evangelho de Jesus extraordinário. Eu acho que na Bíblia tem histórias extraordinárias, muitas histórias loucas, doidas, difíceis de entender, é verdade. Não tenho nenhuma bibiolatria. Tem coisas da Bíblia que eu não acredito, tem coisas da Bíblia que para mim ficou no passado, mas eu acredito num Evangelho que pode transformar o ser humano. Mas tem pessoas que querem fazer uma revolução na prática. Ou uma revolução lá na sua escola, uma revolução na sua família, uma revolução na sua igreja. Mas Jesus Cristo acreditava na revolução que se faz dentro do ser humano.
Jesus Cristo não acreditava numa revolução institucional, uma revolução política de poder. Judas acreditava, e como não deu certo, ele se frustrou. E essa frustração foi tão dolorida para ele que ele se matou. Que você possa fazer a tua revolução, ou a individual, ou a política como Judas. Mas se não der certo, continue perseverando. E qualquer uma das revoluções que você está querendo fazer, ou a individual, ou a política, como foi a de Judas. Pena que não deu certo. Deus te abençoe.